Salve progressistas, eu sou o Clayson. O que aconteceu hoje com relação à visita do Lula nos Estados Unidos é algo que deixou a extrema-direita perplexa. Especialmente porque eles não tiveram absolutamente nada, zero, nada para criticar. Eles não puderam falar absolutamente nada sobre o que aconteceu lá, simplesmente porque o que aconteceu hoje nos Estados Unidos, o que tem acontecido desde quando o Lula foi eleito, é a volta do Brasil a um status que nunca deveria ter perdido de uma nação importante para o mundo. Todas as vezes que você vê a extrema-direita tentando fingir que não tá acontecendo, sabe aquela coisa? Ah, será que tá? O que tá, né? Você não recebeu postagens aí do Lula nos Estados Unidos. Eles tentaram fazer uma postagem para dizer, ai, ninguém recebeu o Lula nos Estados Unidos. Como se ter um bando de aloprados, imbecilizados, estúpidos, fosse algo de positivo. Essa cambada de gente imbecil que fica batendo palma pro Bolsonaro, isso não muda nada. Isso só vai inflar o ego do próprio Bolsonaro e, de certa forma, para o Brasil isso não significa absolutamente nada. O que aconteceu hoje, com um pouco mais de 2 meses de Lula, não aconteceu em 4 anos do Bolsonaro. Não aconteceu. E eu vou trazer para você todos os detalhes, vou mostrar trechos da entrevista que ele deu para uma das jornalistas mais importantes do mundo, lá na CNN dos Estados Unidos. Você vai ver trechos dessa entrevista e a gente vai falar muitos detalhes sobre o que aconteceu, sempre pedindo, né? Dê o like aqui. Eu só tô lembrando, porque toda vez que você não dá o like, a gente tem problemas aqui no canal, porque o canal é um canal de nicho, né? A gente trabalha com política. Então as pessoas precisam dar o like para que outras pessoas, outros brasileiros possam acompanhar, possam visualizar o nosso canal. E a gente é aquela gangorra, né? Tem vídeo que dá 400 mil visualizações, tem vídeo que dá 40 mil, é justamente em função da sua ajuda. Então a gente pede, por favor, dê o like e se inscreva no canal. Dê essa força aqui pra gente. Essa imagem que nós vamos abrir aqui, esses comentários sobre hoje, é essa imagem do tapete vermelho estendido para o Lula. Essa é uma imagem icônica. Afinal de contas, é os Estados Unidos abrindo as portas para o Brasil novamente, coisa que nem o Trump foi capaz de fazer. E a gente sabe que no momento em que o Trump foi eleito, isso é muito importante colocar aqui, já falavam, olha, agora só falta o Bolsonaro. Quando o Bolsonaro foi eleito, todo mundo pensou, olha, um movimento trumpista no Brasil e tudo mais. E essa relação do Bolsonaro com o Trump não serviu para nada. Hoje nós tivemos esse momento, né, que eles tiraram a foto, o Biden e o Lula, e a gente vê que o Biden até dá as mãos para a Janja numa relação de respeito. Ele explica para a Janja que a conversa que ela ia ter com a esposa dele não pôde dar certo, porque ela estava passando muito mal, a esposa do Biden, e ela não conseguiu fazer essa reunião. Mas o Biden foi extremamente gentil, deu a ela, fez chegar até a ela um buquê de flores com uma carta escrita à mão pela própria Jill Biden, né? A esposa do Biden. Muito gentil, né? Também teve a presença de várias lideranças de esquerda lá dos Estados Unidos, de progressistas, políticos. Teve o Bernie Sanders, que é uma figura muito conhecida da esquerda. A gente teve realmente muitas figuras progressistas dos Estados Unidos que foram cortejar Lula. E isso também é uma demonstração eu acho muito importante da volta do Brasil a esse momento de protagonismo novamente do ponto de vista das suas relações internacionais. Méritos do Lula, que já é muito conhecido por ter essa relação muito bacana internacional. Agora, o destaque que eu queria dar no vídeo de hoje é sobre essa entrevista, uma entrevista de meia hora que o Lula concedeu para Cristiane Amanpour. A Cristiane é considerada uma das principais jornalistas do mundo, já recebeu muitos prêmios, e ela fez uma entrevista que não foi uma entrevista de passapano, sabe? Ela fez perguntas contundentes, ela falou sobre coisas realmente que trouxeram uma opinião de quem tá vendo o que tá acontecendo no Brasil. Inclusive ela faz perguntas, olha, o Brasil, metade do Brasil não votou em você,
pelo menos metade do Brasil, o que você tem a dizer e tudo mais, como que você vai realmente lidar com essas questões. Então ela foi dura muitas vezes em relação ao Lula, e o Lula soube se sair muito bem em todas essas perguntas e trouxe não só para a Cristiane, para a audiência da CNN, mas para o mundo todo, especialmente para o pessoal nos Estados Unidos, mas para o mundo todo, ele trouxe aquilo que a gente mais espera de um líder que nos representa. Trouxe a serenidade, trouxe a capacidade de ser um democrata como, acima de tudo, um democrata que pensa no seu próprio país, mas que tem responsabilidade com o cargo de presidente. Exatamente o inverso, o contrário do Bolsonaro. Aliás, ele demonstra que ele é o contrário de Bolsonaro exatamente quando, num dado momento, a Cristiane pergunta para ele, olha, mas e o Bolsonaro? Porque o Lula fala, olha, o Bolsonaro fugiu do Brasil. Ele nem sequer participou da minha posse. Ele saiu do Brasil, tá aqui nos Estados Unidos escondido na casa de um amigo e tal. E aí, o que ocorre na prática? Ela pergunta, bom, então, você vai conversar com o Biden a respeito disso? Ele diz não. Aliás, ele diz algo que é muito importante para a gente entender esse aspecto democrático do Lula. Eu sempre trabalho com a ideia de que todo mundo tem direito à presunção de inocência. Ele tem o direito de se explicar para a sociedade e ele tem o direito de ser julgado da forma mais democrática possível, da forma que eu não fui. Eu quero para ele a presunção de inocência que eu não tive. Nesse próximo trecho, o Lula fala sobre como que ele pegou o país em 2003. Ele traz um paralelo entre aquele país e o país de hoje, que não está muito diferente, e mostra o que ele vai fazer. É o pensamento que a gente considera um pensamento progressista, que tem como meta valorizar aqueles que precisam ser valorizados. No Brasil do Bolsonaro, nós tivemos um aumento da miséria, um aumento da pobreza. E é exatamente por esse motivo que agora o Brasil coloca uma cura para todos esses problemas de pobreza, de miséria, de fome, que é a eleição do Lula. Isso é importante a gente colocar. E a fala do Lula foi espetacular, olha só. O Brasil que eu peguei em 2003 tinha uma inflação de 12% e um desemprego de 12%. O Brasil que eu peguei em 2003 tinha uma inflação, tinha uma dívida externa de 30 bilhões de dólares. E o que nós... Tinha uma dívida interna pública de 60,7% do PIB. O que nós fizemos? Nós reduzimos a dívida pública de 60,7% para 37%. Nós pagamos 30 bilhões ao FMI e fizemos uma reserva de 370 bilhões de dólares. Nós reduzimos a inflação para 4,5% e geramos 22 milhões de empregos formais no Brasil. Foi isso que nós fizemos. E é isso que nós vamos fazer agora. É isso que nós vamos fazer agora. E a minha política é simples, é incluir o povo pobre no orçamento. O povo pobre tem que participar da economia. Nós temos que ter uma política muito forte de incentivo ao pequeno, sabe, e o médio empreendedor individual. Nós temos que ajudar muito a pequena e média empresa. Nós temos que ajudar muitas cooperativas. Nós temos que voltar a fazer políticas de infraestrutura na construção de habitação popular, saneamento básico, em obra de estradas e ferrovias. Ou seja, nós já temos na cabeça, já temos projeto e, mais importante, nós sabemos como fazer. E pode ficar certo que daqui a 4 anos você vai ver o Brasil muito melhor do que o Brasil que eu recebi. Nesse próximo trecho, o Lula também fala da semelhança entre o que aconteceu nos Estados Unidos com o ataque da extrema-direita e o que a extrema-direita faz, essa extrema-direita cancerígena, faz aqui no Brasil e, de certa forma, no mundo todo. O presidente Biden foi um dos primeiros líderes mundiais a parabenizá-lo por sua vitória nas eleições e a condenar o levante de 8 de janeiro. Vocês têm muito em comum em proteger a democracia. Esse será o principal tema do encontro de vocês aqui? Defender a democracia é uma obrigação de todos os democratas do mundo. Eu jamais imaginei que pudesse acontecer nos Estados Unidos da América do Norte a invasão do Capitólio. Como jamais imaginei que no Brasil, depois de uma eleição democrática, pudesse haver uma invasão no Congresso, na Suprema Corte e no Palácio Presidencial. Isso significa que você tem solta no mundo uma extrema-direita raivosa, uma extrema-direita muito nervosa, que utiliza fake news como se fosse um instrumento de fazer política, de conversar com as pessoas. E nós precisamos destruir, sabe, essa narrativa que eles utilizam contra os democratas. Aliás, ontem
Eu quero dar os parabéns ao presidente Biden pelo seu discurso que ele fez no Congresso Nacional, que foi um discurso muito, mas muito interessante. Era como se ele estivesse falando no Brasil, porque no Brasil acontece a mesma coisa que está acontecendo aqui. Aqui nesse trecho, a Cristiane Amanpour, ela chega a dizer que a ação contra os extremistas aqui no Brasil foi melhor do que a ação contra os extremistas que invadiram o Capitólio nos Estados Unidos. Apesar de aqui no Brasil o estrago ter sido muito maior, porque afinal de contas o Capitólio nos Estados Unidos seria algo semelhante ao Congresso aqui no Brasil, que acontece lá. Agora, aqui nós invadimos as 3 casas. Nós invadimos o Palácio, onde seria a casa do Executivo. Nós invadimos os 3 palácios, na verdade, né? Nós invadimos o Congresso Nacional e o STF. Aqui o estrago foi muito maior, mas a ação foi muito mais objetiva. E nos Estados Unidos foi diferente. Olha essa pergunta com a análise da Cristiane. Bom, tendo dito isso, obviamente, o 6 de janeiro aqui foi bastante traumático nesse país. Cientistas políticos notaram que no Brasil, depois do 8 de janeiro, as suas instituições, o governo, a mídia, a opinião pública, a Suprema Corte, foram rápidos em se unir em oposição ao evento de 8 de janeiro em seu país. Muito mais rápido do que o espaço público aqui nos Estados Unidos. O senhor acredita que um mês depois a democracia está segura em seu país? Eu acredito que as instituições que são criadas para garantir o processo democrático estão muito preparadas para enfrentar qualquer tentativa de golpe. Porque o que houve no Brasil foi uma tentativa de golpe organizada possivelmente para que acontecesse no dia 1º de janeiro, no dia da minha posse. Não aconteceu porque tinha muita gente e eles resolveram, quando todos nós estávamos muito tranquilos, resolveram fazer essa tentativa de golpe. Eu posso garantir que as instituições brasileiras estão comprometidas com o processo democrático. O Congresso Nacional, a Presidência da República e o Poder Legislativo e o Poder Judiciário estão totalmente irmanados para que a gente possa garantir a democracia. A igreja, os movimentos sindicais, a sociedade como um todo, sabe, não quer que a democracia seja desmantelada, seja quebrada. Então eu estou confiante que nós vamos seguir em frente no processo de reconstrução do Brasil, inclusive na reconstrução da nossa boa aliança com os Estados Unidos. Então, como você vê, hoje foi realmente um dia espetacular para o Brasil. Isso não é para a esquerda, não é para o Lula, não é para o PT, é para o Brasil. A gente precisa retomar novamente. Tem pessoas aí dizendo patriota, que o Brasil, que ama o Brasil e tudo mais. E hoje não tem como, é impossível dizer que o Brasil sai mal dessa história. É impossível colocar críticas no que aconteceu hoje nos Estados Unidos. Então, quer dizer, nós temos aqueles patriotas que são patriotas, digamos assim, só em alguns pontos, né? E se você é patriota, se você ama o Brasil, então hoje é um dia para você ficar feliz, porque afinal de contas a gente sai muito fortalecido sobre essa visita do Lula ao Biden aos Estados Unidos. Mas eu quero saber a sua opinião. Bolsonaro, de fato, ele foge do país, ele sai do país num momento muito importante, inclusive agora há realmente uma reclamação enorme por parte, inclusive da oposição ao Lula, pela presença do Bolsonaro aqui. Era o momento do Bolsonaro estar aqui levando adiante a política. Você, na sua opinião, acha que o Bolsonaro não está no Brasil por medo de ser preso? Por medo de sofrer alguma ação? Afinal de contas, agora ele pode ser condenado numa instância comum, ele não tem mais o foro privilegiado. Por que você acha que o Bolsonaro foge do país para ficar na casa de amigos lá nos Estados Unidos? Coloque o seu comentário aqui. Não se esqueça de dar o like no vídeo, seu like é muito importante. Se inscreva no canal, por favor, nos ajude a chegar na nossa meta no 500 mil. Temos um caminho pela frente, mas começa pela sua inscrição, então se inscreva. E a gente sempre pede para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que nos ajude. Você pode nos ajudar sendo membro aqui do canal. E aí a gente agradece a todas as pessoas que são membros aqui, que são membros do nosso Apoia-se. Nos ajude com o nosso Apoia-se. A gente está com a meta ali, com o Apoia-se, e a gente ainda não consegue superar aquela meta. A gente está menos da metade da meta ainda, então nos ajude com o nosso Apoia-se. E você também pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix. Tudo que a gente faz aqui é gratuito, continua gratuito, vai ser sempre gratuito.
mas a gente pede para que você nos ajude se você quiser e se você puder, tá bom? Você pode nos ajudar com qualquer valor. Bom final de semana!